visualizo um veículo de tração animal, eu não visualizo esse veículo sem uma conduta de maus tratos, eu não consigo apartar. Apesar de que, vá lá que o condutor diga, eu não uso chicote. Mas eu não consigo, é uma questão que o ser humano impõe aos animais de subjugação tamanha, e isso faz com que as pessoas se acostumem, mas esse acostumamento está errado. A construção que foi feita na sociedade desde sempre está errada em relação aos animais. Nós estamos errados, é errado nós nos acostumarmos a isto. E eu quero finalizar citando Friedrich Nietzsche. Não sei se vocês conhecem a história de Nietzsche, apesar de ser um infeliz por natureza, né? Mas ele foi um dos maiores gênios da humanidade. E o filósofo alemão que mais influenciou o Ocidente, o pensamento ocidental contemporâneo, foi Friedrich Nietzsche, certo? E um fato curioso, Friedrich Nietzsche, certa vez, ele estava hospedado em um determinado local, não sei precisar onde, mas ele avistou do seu primeiro andar onde estava hospedado, um cavalo atado a uma carroça. Não sei se os senhores sabem dessa história. E a irmã de Friedrich Nietzsche modificou muito da história dele, porque ela era casada com um soldado nazista. Então, como Friedrich Nietzsche ele era um grande influenciador do pensamento alemão, Hitler usou as frases de Friedrich Nietzsche nos seus discursos. Então, muitas pessoas achavam que Friedrich Nietzsche era nazista, mas quando você vai ler a filosofia de Friedrich Nietzsche, não tem nada de nazista. Inclusive, ele defende os animais. Tá? Em um livro dele, Assim se falava Zaratustra, o personagem principal era uma senhora conversando com uma águia e uma serpente. Era um diálogo entre ele, uma águia e uma serpente. O senhor conhece? Pronto. Bom, certa vez, olhando desse primeiro andar, ele viu esse cavalo, não é? Atado a uma carroça e sendo açoitado veementemente por um homem. Naquele momento, ele saiu correndo, tirou o chicote das mãos daquele algoz do cavalo, abraçou pela cabeça do cavalo, começou a chorar copiosamente, pedindo perdão àquele animal por todas as atrocidades que a humanidade já tinha cometido contra os animais. O que foi que aconteceu com Friedrich Nietzsche? Lógico que teve outros problemas, mas esse fato também desencadeou isso. Ele foi internado como louco. Um dos maiores gênios da humanidade foi tido como louco. E isto, professor, não foi só com Friedrich Nietzsche, não. Quando você vai ver Tolstói, apesar dele ter sido aclamado na sua morte, por certas vezes ele era visto como louco, porque defendia os animais. Tantos outros, Gandhi também, São Francisco de Assis na sua época, ele era visto como anarquista e como louco lá na sua época. Bom, Friedrich Nietzsche, ele foi internado, morreu 11 anos após a sua internação no manicômio. E
os médicos que o tratavam não aceitavam a sua mente brilhante e queriam que ele tivesse apenas uma mente medíocre, o que ele não tinha nem nunca teve. Bom, se levarmos em consideração o grau de consciência de um dos maiores pensadores, certo? Dos últimos 200 anos, que foi Nietzsche, sobre a degradante relação do ser humano com os animais, e fizermos o comparativo com a atualidade, certo? A gente pega Nietzsche, pega Tolstói, Confúcio também, lá nos primórdios da China, né, no mundo asiático, também era visto como louco, né? Apesar de que Confúcio também foi muito importante, né, para a civilização chinesa, mas determinados grupos o consideravam como louco, como anarquista. Esses grandes pensadores, eles sempre teve algumas pessoas que antagônicas ao pensamento deles, mas enfim. E se fizermos um comparativo com a atualidade e analisarmos as vozes que ecoam pelo mundo em defesa dos animais, seja da fauna ou da flora, ou da fauna silvestre, ou da fauna urbana, nós percebemos que muita coisa não evoluiu, não. Por diversas vezes, nós que defendemos a causa animal somos considerados loucos, certo? Apesar de que a humanidade tenha evoluído, mas evoluiu muito pouco diante das atrocidades cometidas pelo ser humano em relação a esses seres vivos. Então, quantos de nós já vimos na televisão aquelas defensoras dos direitos dos animais, aquelas lindas mulheres norueguesas, holandesas, despidas, e lutando por um direito do animal, por exemplo, uma baleia azul, contra a pesca da baleia azul. E escutamos, até mesmo dentro do nosso lábio, uma pessoa diz: vixe Maria, essa pessoa é louca. Lógico que eu sou contra certos extremismos, tá? Mas considerar isso loucura, eu não considero. Sabe por que eu não considero? Porque depois que eu estou aqui, que nós estamos aqui, uma coisa eu percebi. Essas pessoas que estão lá lutando, elas lutam diariamente com uma coisa que eu comecei a conhecer, com a consciência do ser humano. Minha gente, a luta contra a consciência do ser humano é a pior luta que nós enfrentamos. Por quê? Se esse ser humano, ele não foi educado de maneira correta em um determinado momento da sua vida, para ter consciência em relação a determinado tema, ele não vai ter. E para ele ter sensibilidade, essa consciência tem que ser construída ao longo da vida dele. Imagina aí você viver a sua vida inteira vendo um jumento sendo chicoteado diariamente. Você aprende que aquilo é o certo, é lógico. Se não tiver, por isso que é importante ser inserido dentro da grade curricular. Em Campina Grande nós já temos lei, não é, vereador, que insere o direito do animal na grade curricular das escolas municipais. Programa Municipal de Educação. Exatamente, eu já li. Mas se nós não tivermos essa educação voltada a tratar, se nós não começarmos a entender que precisamos educar, e tudo começa e termina com a educação, nós vamos ter seres
indivíduos, seres humanos, como queiram chamar, completamente alheios à causa, completamente insensíveis. Para que seja construída essa sensibilidade, a consciência tem que ser construída primeiro, e primeiro tem que vir a educação. Concorda, professor? Bom, eu escrevi aqui algumas coisas que é para eu não me esquecer. Mas o tempo de pedir perdão aos animais pelas atrocidades cometidas já passou, certo? Temos que refletir sobre nossa própria existência, sobre a cultura do individualismo que impera em nós, seres humanos. Somos completamente individualistas. Somos tão individualistas que nós entendemos sermos espécies, a espécie mais superior que existe no universo somos nós. E não aceitamos nenhuma contrariação a respeito disto. Certo? Então, nós temos uma ideia distorcida de paz. Completamente. Para nós, o que basta é ter paz. E o que é necessário? Nós precisamos ser a própria paz. Encontrar dentro de nós essa paz para vivermos em paz com nós, com os seres de nossa espécie e os seres de outras espécies também. Nós estamos condicionados a ter e não a ser. Desta forma, nós apenas construímos um quadro sem cor do que nós imaginamos ter e não ser. Precisamos ser a paz que nós queremos. Bom, nossa ideia de autossuperioridade é tão grande que, me desculpem os mais fervorosos cristãos, eu sou cristã, tá? Mas nos textos sagrados, a nossa autossuperioridade foi o que nos fez a imagem e semelhança de Deus. Aí eu pergunto, que Deus é este que somos a imagem e semelhança dele? Um Deus monstruoso, dos circo de horrores, que mata tudo, que destrói tudo, que não ama o próximo. E aí Mahatma Gandhi, ele fala, o próximo é tudo que vive. Tudo que vive é teu próximo. Que ser é esse que não ama seu próximo? Que destrói, que mata, que passa por cima de tudo, que destrói, porque não consegue domar. Deixa eu terminar. Bom, em meu interior, eu não quero esse Deus. Em meu interior, eu não quero esse Deus habitar dentro de mim. Esse Deus dos horrores. Eu tenho certeza que existe um Deus. E esse não é o Deus que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus bom, de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, de um Deus de uma sensibilidade profunda encontrada em São Francisco de Assis. É esse Deus que eu quero um dia encontrar em mim, professor Francisco. É esse Deus que eu quero encontrar no meu próximo. Bom, então, eu acredito que nós não devemos ficar mais apenas indignados
quê? Como eu falei, se ficarmos apenas condicionados à indignação, nós corremos o risco de nos acomodar, nos acostumar. E isso é perigoso. Não podemos nos acostumar com o que não é certo. Então, precisamos, sim, agir de forma pacífica, porque eu entendo que através da paz que construímos podemos construir um mundo melhor, mas não devemos desistir. Então, foi por isso. E refletindo tudo, é por isso que a gente não pode desistir. Temos muito o que fazer. Precisamos da ajuda de todos, porque nem o Fórum Municipal vai conseguir mudar e nem a Comissão de Direito dos Animais e Meio Ambiente da OAB vai conseguir mudar a atual situação no qual se encontra a nossa cidade, se não tivermos apoio um dos outros. Então, eu peço o apoio de todos e coloco à disposição a comissão. Podem ter certeza que tudo o que pudermos fazer, se estiver ao nosso alcance, nós temos alguns trâmites legais dentro da própria OAB também. Então, o que tiver ao nosso alcance, o que pudermos fazer para melhorar a situação, porque para mudar, eu não vislumbro essa mudança nem tão cedo. Pode ter um melhoramento de uma situação, né, professor? A gente pode conseguir as castrações que sejam efetivadas, já temos lei federal permitindo isso. Enfim, mas uma mudança para o Estado que nós almejamos, a gente tem que construir isso ao longo do tempo. E só se constrói esta mudança educando os nossos filhos, os nossos netos e as futuras gerações. Então, eu encerro. Se alguém tiver alguma pergunta, me coloco à disposição, professor Francisco. Muito obrigada a todos, tá? Bom, antes de abrir para as perguntas, eu quero esclarecer algumas coisas sobre a legislação municipal da proteção de direito animal aqui em Campina Grande. No princípio, aqui foi dito, o próprio professor Francisco, eu até também referenciei, Campina Grande é uma das legislações mais sofisticadas do Brasil, do ponto de vista de defesa animal, de respeito aos animais. Eu acho que a legislação de Campina, ela só se compara à legislação de São Paulo. Não precisa outro copo, não. Aqui mesmo. Não vai desperdiçar. Então, só se compara a cidade de São Paulo no que diz respeito ao avanço e à modernidade dessa legislação. Agora, o que é que acontece? Aqui a lei não é cumprida. É simples de entender. O que eu acho, você fala aqui a gente tem que se indignar, etc., mas o que me incomoda é a inércia e a incúria da população. Você tem uma estrutura com a Câmara Municipal, aquilo custa os olhos da cara. Aqueles são 23 vereadores, com assessores, com gasto, com material. E eles, em tese, representam nós. 17, ou seja, 17 milhões por ano. 17 milhões a prefeitura gasta por ano para manter essa estrutura que atualmente, com todo respeito, funciona como um teatrinho. O cara vai lá, faz de conta que está funcionando e assim por diante. Aí essas pessoas, que são os nossos representantes, eles estão encarregados de fazer as leis que a sociedade espera que sejam colocadas em evidência e dando um ordenamento mínimo a várias questões municipais. Aí o que é que acontece? Essa lei da veículo de tração animal, eu vou falar detidamente sobre ela, porque esse ano nós do Fórum, são tantos problemas em Campina Grande, mas nós do Fórum sabemos o seguinte: em 2017 a gente só vai tratar de veículo de tração animal. Por que isso? Essa lei já está em vigor há 5 anos.
Não é brincadeira, 5 anos que a lei já está em vigência, nada, absolutamente nada, a não ser ações tímidas, como o emplacamento inicial dessas carroças e o chipamento desses animais. Agora, por exemplo, aí você se reúne, eu já fiz várias reuniões, Secretaria de Saúde, Serviço Urbano, Meio Ambiente, essas estruturas todas da Prefeitura, nós fizemos várias reuniões. Aí você bota a lei. Aí a lei, primeiro, o artigo 1º diz, é vedado a condução de veículos de tração animal por menores de idade. Aí, na reunião, um cara faz assim, isso aqui é com o Ministério Público do Trabalho. Aí já tirou o corpo da responsabilidade dele. Aí depois diz, artigo 2º, não pode usar chicote. Mas rapaz, isso aqui é Polícia Ambiental. Aí diz, tem que ter peso máximo de 150 quilos. Aí já é o Inmetro, não é com a gente. Então, cada um dos artigos que você apresenta, eles se sentem impotentes, incapazes de fazer funcionar uma lei municipal que foi criada pela Câmara Municipal, que em tese representa a população de Campina Grande. Ah, então dizendo que precisa agora de uma regulamentação. Não, veja bem, precisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa lei não é uma brincadeira, ou seja, antes dela entrar em vigor, é o que eu estou dizendo, já completou agora em agosto 5 anos em vigor a lei. Só foi feito um emplacamento parcial e um chipamento também parcial dos animais. Antes dessa lei entrar em vigor, que já faz 5 anos, ela foi discutida, tá? Nós do Fórum e as pessoas, 5 anos antes. Depois convenceu os vereadores a colocar aquilo na pauta. Todo mundo, aquele negócio animal, negócio doido, não sei o que lá, tem coisa mais importante. Aí você consegue arduamente colocar na pauta, aquilo vai para discussão, vai para votação, aí lá vai outra batalha, para a autoridade máxima sancionar a lei. Aí o cara não quer. Não vou fazer isso não, porque eu vou perder meus votos com os carroceiros, não sei o que lá e tal. Todos eles tirando o corpo da responsabilidade deles. Aí, depois de muita peleja, de muito sacrifício, a lei é sancionada. Aliás, quer dizer que o prefeito da época, veneziano, ele não quis sancionar a lei. Então é que ele tirou o corpo. E o presidente da Câmara, Nelson Gomes Filho, na época, só sancionou na marra. Porque a lei dizia que quando o prefeito não sanciona, é a obrigação do presidente do legislativo sancionar a lei. Então fez na marra. Ou seja, por ele não faria. A resultado, estamos com a lei aí, letra morta, porque ninguém sabe, é Ministério Público, é Inmetro, não, isso aqui é Polícia Federal, isso aqui é Ministério da Irrigação. Ou seja, as obrigações, é simples, pega-se a lei e está lá. Eu reconheço que precisa a questão da adequação da lei, porque ela, é bom lembrar que para essa lei poder ser aprovada, foi um sacrifício muito grande. Então ela tem algumas brechas, por exemplo, a gente não previu ali, que isso pode ser depois uma emenda posterior, a proibição de carroças com filhotes recém-nascidos, amarrado do lado da mãe, andando pela rua, aquele desespero. Não pode mamar, porque ele não permite, mete o cacete, só quando para em determinado regime, assim por diante. Outra coisa, a lei prevê, vejam só, nunca me esqueça, aqui, você falou aqui em mídia, veja como a nossa mídia, parte dela, entende esses assuntos. Eu me lembro que a lei prevê um descanso semanal para o animal, seja lá que dia for. Ele não pode trabalhar 7 dias por semana, ele trabalha 6 dias e um dia ele teria descanso. Pensou-se no domingo, por exemplo. Os animais não podem também trafegar à noite, as carroças, é proibido. Então, quando eu vi numa emissora de rádio aqui, estavam os jornalistas, entre aspas, comentando a lei, e eles disseram assim, rapaz, era só o que faltava. O vereador, não pode ver agora, quer dar férias para jumento. Então, na mentalidade deles, quer dizer, um descanso normal para um animal que já vive explorado. Poucas pessoas sabem, aqueles animais, eles trabalham de 5 da manhã às 7 da noite. Aí quando eles retornam, eles são realugados para outros grupos que saem de 7 a 12, meia-noite, 1 hora da manhã e assim por diante. Eu tenho um caso absurdo lá perto da minha casa, o sujeito tinha uma carroça e o animal dormia com a carroça no espinhaço. E quando a gente foi reclamar, ele disse, não, ele está acostumado. É porque dá muito trabalho de manhã e eu só deixo a carroça, tiro os arreios, não sei o que lá, fica um peso mínimo para ele. O animal dormia com aquela carroça 24 horas no espinhaço. Então, quer dizer, são situações, como eu disse, nós temos uma legislação bastante sofisticada, mas infelizmente falta vontade política, está aqui foi falado, falta exatamente isso. É o que o professor Francisco disse também. Porque se eles quisessem fazer, realmente fazer. Porque veja bem, você chega para a prefeitura e diz, olha, precisa comprar vacina, precisa comprar... Não tem dinheiro.
Mas o vereador fez uma dotação orçamentária. Na hora que vai votar o orçamento da cidade, estamos lá nós também, os protetores animais, brigando com os vereadores para incluir esses temas. Dinheiro para ração, dinheiro para vacina, dinheiro para ampliação do centro zoonótico, dinheiro para melhorar o centro cirúrgico, para fazer um abrigo para os animais de grande porte, uma série de situações, de carências. A gente consegue, a duras penas, colocar isso no orçamento. E são valores altos. Verba de 1 milhão, de 2, 3, assim por diante. Aí quando chega no final de ano, o que é que acontece? Nenhuma emenda efetivada, nenhuma, absolutamente nenhuma. Uma vez eu fui reclamar de um vereador que disse, professor Romulo, o senhor tem que entender que o orçamento é uma peça de ficção. Eu pensava que peça de ficção era roteiro de filme, peça de teatro, coisa desse tipo. Então, quer dizer, com essa mentalidade, né, com essa falta de interesse, todos eles comprometidos, sócios, parentes de donos de parque vaquejada, qual é o interesse desse povo em fazer cumprir uma legislação de proteção animal e assim por O diante? professor Francisco falou, quando a pauta é direito ambiental, o que vem primeiro é o interesse econômico, sempre. Sim, vejam bem, mas aí é que eu digo, a culpa também, estou vendo aqui, ó. Às vezes o cara diz, qual é a culpa dos animais estarem sendo espancados em Campinas? Eu digo, olha, não tem espelho na sua casa, olha no espelho. Aquela pessoa que apareceu no espelho é o culpado por essa situação. É só aquela pessoa. Então olha lá no espelho, quando aparecer, você veja quem é, identifica, você vai saber quem é o responsável por aquilo. Então, de sorte que o Fórum de Proteção Animal é um fórum aberto a toda a sociedade civil de Campina Grande, que se reúne sempre, na segunda terça-feira de cada mês. A próxima reunião vai ser no dia 17 de outubro. Campina Grande tem uma legião de protetores abnegados, anônimos, que vão lá para o centro zoonótico, dar banho em cachorro no fim de semana, cuidar deles de forma voluntária. Aí, veja bem, o poder público devia fazer o quê? Dar uma garrafa de água de coco gelada para esse povo. Dizer assim, bota no ventilador, porque esses caras estão ajudando a gente, mas pelo contrário, eles colocam barreiras. Não querem os protetores lá dentro. Dizem que atrapalham o serviço. Eles não querem que os protetores vejam o campo de concentração que existe lá dentro. Não é uma briga. Olha, veja bem, eu não estou querendo aqui, eu reconheço que Campina Grande já foi bem pior. Houve um tempo aqui que o cachorro era preso na rua 7 dias. Aí era morto. Só no ano aqui se matou 700 animais no México, entre gatos e cachorros. Graças a uma lei aqui do vereador Olímpio, hoje em dia, em Campina Grande, há 5 anos, não se mata mais animais no centro zoonótico. Mas era isso, pegava, esperava, não apareceu o dono, sacrifica. Que era a forma mais fácil de você... As são isolados, né? Oi? Precária lá, pra fazer. Não, veja bem, agora o senhor deve... É preciso a gente fazer juízo, não é só meter o pau, dizer que está tudo errado, não. Veja bem, eu estou dizendo aqui que houve um avanço. Mas é um avanço tímido. Eu costumo dizer que a legislação animal em Campina Grande, a causa animal em Campina Grande, é como um time de futebol, os protetores, nós todos, atuantes na causa, é um time de futebol que entra no campo e todo dia perde de 10 a 0. Aí um dia eles perdem de 9 a 1. A gente dá um churrasco. Você entendeu? Estava perdendo de 10 a 0. Se perder de 9 a 1, fizeram pelo menos um gol, motivo para um churrasco. Quer dizer, uma coisa lenta, que a gente tem poucas conquistas, mas as pessoas são interessadas pela causa e, como eu disse, voluntariamente, está lá no sábado, primeiro sábado de cada mês, vamos lá, tem um monte de gente lavando cachorro de graça, a prefeitura não gasta nada. E ainda lembra. Levando ração, levando medicamento. Está aqui uma delas, um ônibus desse em Campina Grande, que faz esse serviço de auxílio ao poder municipal. Não são reconhecidos. Pelo contrário, cheio de empecilho, pedra no meio do caminho, né, obstáculos, uma série de situações totalmente reprováveis. Agora, reconheço, houve um avanço considerável. O centro de zoonoses, infelizmente, não é um abrigo para animais. Está dizendo, o nome já diz, centro de zoonoses é para tratar de doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos. Agora, na falta de um abrigo municipal, que é a obrigação do município, segundo preconiza a lei, aí se improvisa o centro de zoonoses e se transforma num campo de concentração. Vai jogando os animais lá dentro, juntando, para eles morrerem lá. Às vezes a pessoa nem vê como morreu e assim por diante. Então, eu digo, houve um avanço nessa situação. Era um time que perdia de 10 a 0, agora só está perdendo de 9 a 1. Mas continua perdendo. Então precisa pelo menos empatar esse jogo. Então, para vocês terem uma ideia do que é que existe de legislação animal aqui em Campina Grande, eu vou passar a palavra ao vereador Olímpio Oliveira, que ele vai dizer a trajetória, o que é que ele fez em Campina Grande, quais são as leis que existem na cidade, que nós todos podemos, né, nos valer dela em cada uma das situações, e também as várias emendas que ele fez, várias, alocando recursos para que a prefeitura tivesse as condições de fazer o que era para ser feito, e não foi feito.
por conta dessa história, que o orçamento é uma peça de ficção, coisas desse tipo. Então, resumindo, é como eu digo, é vontade política. Hoje de manhã, num debate que tivemos na Rádio Campina FM, o vereador Olímpio disse uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele disse, olha, vontade política para ampliar em 4 vezes o Parque do Povo tem. Agora, para comprar uma fazendinha aqui em Galante, Fagundes, sei lá onde, para botar os animais, fazer um santuário, fazer um abrigo decente para animais, que vejam bem, é obrigação do poder público, não é favor. Está lá na lei, é obrigação. Essa coisa que você falou, artigo 81, foi olhado, do Código de Trânsito Brasileiro. Obrigação da prefeitura, emplacar as carroças, disciplinar o trânsito, dizer como é que vai ser, controlar e assim por diante. Mas, é como eu digo, não há a vontade. Mexe com vaquejada. Vaquejada, eles são envolvidos até o pescoço com isso. Então, fica meio difícil. Agora, como você diz, é uma luta difícil, exige o engajamento de todos, mas eu repito o que eu disse anteriormente. O que me faz estar nessa luta até hoje, mesmo metendo a cara na parede, tem uma frase de Augusto Boal, que é um escritor brasileiro, que eu gosto muito, ele diz o seguinte, ele diz, eu gosto de dar murro em ponta de faca, porque um dia o sangue vai enferrujar a lâmina e ela vai cair no chão. Então eu estou nessa, quer dizer, eu estou dando os meus murros nas pontas de faca, esperando um dia que essa lâmina enferruje com o meu sangue. Agora, lembrando também, a escravidão, ó, durou 400 anos. E eram pessoas como nós, aqui dizendo, rapaz, tratamos o ser humano, isso é nojento, não tem alma não, isso é negro, mexe para chibata, tá, lá. E isso durante 4 séculos. Uma vergonha, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão dos negros. Mas acabou. Quer dizer, acabou. Houve uma persistência, muita gente morreu ao longo dessa estrada, mas acabou um dia. Como um dia, eu tenho certeza, que a gente vai ver uma cena de vaquejada num museu, por exemplo, Museu dos Horrores. E o jovem vai dizer, meu Deus do céu, o ser humano pagava o ingresso e sentava na arquibancada para ver isso aí. Como a gente hoje, acaba de dizer, meu avô tinha 38 escravos, só na fazenda. Lá em casa era mais 22. Aí o cara vai dizer, pô, teu avô tinha escravo. Isso é uma vergonha. Então, com certeza, a gente vai chegar um dia a esse ideal, mas eu digo, depende daquele cidadão que vai aparecer no espelho da sua casa. Quando você for no espelho da sua casa, que olhar e dizer, opa, é esse cara que vai me ajudar a vencer essa realidade, fazer a lei ser cumprida, né, e a gente ter um respeito decente com os animais, porque eu digo, não é a favor, é a obrigação da lei. Se a lei dissesse, é para meter o cacete, mas a lei não diz. A lei diz claramente, tem que tratar de jeito, eles têm sentidos, eles têm sentimento, o animal chora, ele sabe que vai morrer. Isso é uma série de situações bastante análogas às situações emocionais que nós, seres humanos, estamos vivenciando. Então, eu vou passar aqui para o vereador e ele vai dizer para a gente o que existe de legislação em Campina Grande, leis municipais de proteção animal e também algumas Professor, emendas. só um adendo. O artigo é o 24 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Bom, tudo bem. Oi. Só uma orientação, de repente vai ser útil para todo mundo. Alguém visualiza o caso de maus tratos com algum animal, né? Seja isso durante a semana ou no final de semana. Liga para onde, recorre a quem? Olha, nós temos um problema atualmente em Campina Grande, porque nós não temos uma delegacia especializada em crimes ambientais. Inclusive, esta é uma das ações nossa da OAB. Nós estamos atualmente elaborando uma representação ao Ministério Público no intuito de instalar essa delegacia especializada em crimes ambientais. O que ocorre? Nós temos uma lei do Poder Executivo estadual determinando a instalação da delegacia especializada em crimes ambientais em João Pessoa e em Campina Grande. Esta lei, salvo me engano, ela entraria em vigor 180 dias após a sua publicação do JT. Eu estou com ela aqui, aqui, decreto. Entra em vigor na data de sua publicação. Então, esta delegacia especializada em crimes ambientais já era para ter sido instalada na nossa cidade desde 2003. Porém, nada foi feito com relação a isso, mas nós já estamos trabalhando e lutando em relação à instalação desta delegacia aqui. O que é que a gente precisa? Nós temos algumas questões internas
para resolver também, precisa passar pela diretoria da OAB. Nós, como comissão, não podemos enviar nenhuma ofício diretamente a determinado órgão. Nós temos que, tudo tem que ser passado pela votação da direção da OAB, e isso a gente tem que esperar um certo prazo. Mas vai ser feita por nós vamos fazer a representação MP e também levar para o corregedor também da Paraíba, porque do Ministério Público, porque já se um não resolver, o outro tenta se resolver. Mas, atualmente, o que é que ocorre? Como nós não temos uma delegacia especializada, o crime ocorreu no Catolé, a queixa-crime, porque quem denuncia é o MP, então a gente não presta denúncia, nós prestamos um BO, uma queixa-crime, uma notícia-crime, deve ser feita na delegacia do local que foi feito, que foi configurada a conduta de maus tratos, entendeu? Aí temos um outro problema. É complicado, porque geralmente os delegados, eles não têm a ciência do direito animal, nem do direito ambiental. Eles são acostumados a lidar com outro tipo de direito, não é? Com outro tipo de direito que é em relação a nós, seres humanos, diretamente a nós. Então, por isso que muitas vezes já chegou para mim algumas atuações equivocadas de determinados entes por Campina Grande. Nós já tivemos conhecimento. E uma outra forma também é indo à SESUMA, ligando para a SESUMA, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Campina Grande, fazer a denúncia. Eles vão lá, primeiramente, o que eles me falaram que faziam. Eles vão, conversam com a pessoa, notifica, depois tem a autuação, porque existe dentro do direito administrativo, o direito administrativo, que a SESUMA é ligada ao direito administrativo, ele tem que ter essas premissas anteriormente. Primeiro tem que notificar, depois a autuação e, por último, a multa. Por isso que muitas pessoas perguntam, por que não multa já diretamente? Porque existem esses entraves legais. A lei diz que multa, mas existe o direito administrativo que diz que tem que, o vereador sabe muito bem disso, autuar, notificar e multar. E aí, como eu falei anteriormente, não se entende, e eu também não entendo, eu confesso, mas infelizmente, se alguém tiver uma outra solução, por favor, eu gostaria de ouvir. Eu não acho certa, mas é a mais adequada com relação ao que a gente vive no momento, entendeu? O que está desenhado, infelizmente, nós não temos um abrigo público. A lei determina o seguinte, a Lei Municipal de Campina Grande, que qualquer animal que for pego em uma situação de maus tratos, ele tem que ser retirado do dono. Tem que ser retirado do dono e levado para o centro de zoonoses. O centro de zoonoses, enquanto não tiver um abrigo público, isso é legal, certo? Isso é uma previsão legal, é um texto, inclusive, de propositura do vereador Olímpio. Ele tem que ser encaminhado para o centro de zoonoses. Os animais que estão em uma situação de maus tratos, o animal que foi encontrado abandonado na rua, embora eu considere, e muitos considerem, que estudam a área, que o animal que foi abandonado também está vivendo uma situação de maus tratos, porque o próprio abandono em si é maus tratos. Bom, enfim, mas é como o professor Francisco falou, não existe uma lei que regule quais são as situações de maus tratos. Nós não temos, isso é uma norma penal em branco, que precisa ser regulamentada. Nós já temos, inclusive, proposta que é do senador Ricardo, senador, não é o deputado, ele, Ricardo Tripoli. É deputado. Federal. Que ele, na sua feitura da sua proposta legislativa, ele
diz quais são os casos de maus tratos, certo? Nós tínhamos, numa lei antiga, não sei se o senhor... Nós tínhamos uma definição e ainda usamos esta lei por analogia. Mas só se usa essa lei por analogia os conhecedores deste direito, que não são todos, a grande maioria, mas, gente, é uma massa gigante que desconhecem os direitos dos animais. Certo? É uma pequena minoria muito tímida, professor Rômulo. Muito tímida que conhece e que sabe que esta lei pode ser usada por analogia. Analogia é um princípio dentro do direito que, por falta de uma norma reguladora, pode ser usada uma outra por analogia para aquele determinado caso específico que ainda não existe uma previsão legal. Então, respondi? Aliás, o advogado, apenas para ilustrar, o advogado Sobral Pinto, grande advogado brasileiro, quando ele defendia o comunista Luiz Carlos Prestes, na ditadura de Vargas, eles prenderam Prestes e botaram um quartinho onde guardava baldes e material de limpeza embaixo de uma escada. Então ele ficava acocorado lá, preso, no escuro e fechado. E o nosso Sobral Pinto, para poder soltá-lo, ele fez uma analogia com a lei de proteção aos animais. Ele disse que o animal tem que ficar num lugar arejado, com água para ele beber, onde ele possa circular e assim por diante. E eles foram obrigados a soltar, porque quer queira ou não, o nosso Luiz Carlos Prestes, como nós também éramos animais, embora racionais, mas eram animais. E ele conseguiu, fazendo essa analogia... Não, uma lei de 69, 29 mil, por aí. Bom, enfim. Bom, então vou passar agora para o vereador Olimpo Oliveira, que ele vai dizer as leis que ele já colocou em prática aqui na Praia, muito aqui na Grande. Estamos tentando, né? Tentando. Sentar aqui, se o senhor permite, porque fica bem para ele estar filmando. Está bem informal aqui o nosso encontro, a nossa mesa, bem intimista. Antes de tudo, boa tarde, os cumprimentos a cada um e a todos. E agradeço a deferência do convite ao professor Rômulo para poder fazer uma explanação muito rápida aqui, não vou tomar muito tempo. Fazer apenas algumas considerações. Ainda hoje, o direito civil brasileiro, ele considera o animal como coisa, né? Como um objeto. Eu ia falar sobre isso, esqueci. Né? Quer dizer, você não considera que todas as definições que nós temos de ciência, de que o animal tem sentimento, sente dor, sente frio, fome, tem paixão, tem depressão, isso não é considerado nesse contexto. Outra também consideração que eu gostaria de fazer é que, da mesma forma que, como o professor Rômulo colocou, e é fato histórico, né, a abolição da escravatura, mas não raro nós encontramos, né, é só pesquisar na internet, que aqui e acolá trabalhadores são libertados da condição análoga à de escravo. Né? Ainda hoje, né, a nossa civilização pega o nosso semelhante para trabalhar como se escravo fosse. Né? E ainda hoje nós encontramos algumas reportagens, também não é muito raro, de mãe que joga sua cria numa lata de lixo. Né? E aí você vê como é que nós estamos, enquanto sociedade, enquanto humanos, como lamentavelmente nós precisamos de reciclar. Em relação à legislação que nós temos aqui no município, já foram faladas, já falamos aqui a respeito de algumas delas, dessa que proibiu a eutanásia nos centros zoonoses. Quando eu assumi como vereador, me deparei com essa situação, animal que fosse apreendido em Campina Grande e o proprietário não fosse resgatar em 72 horas, ele era, com esse nome muito romântico, eutanasiado. Na verdade, ele era trucidado, ele era assassinado. Imagine você ter um animal de estimação
que por um motivo ou outro se extraviou, saiu de casa, um animal de companhia de uma criança com deficiência, de uma criança comum ou de um idoso. Se você não fosse resgatar em 72 horas, esse animal era sacrificado. Então, matavam com injeção de água sanitária. Era terrível, né? Era terrível. Então nós modificamos isso e graças a Deus até hoje, por uma militância muito forte do fórum, porque toda vez que se muda a direção do Centro Zoonose, sempre tem alguma ideia brilhante, e alguém olha assim, tem 400 animais lá e diz, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos começar a matar esses bichos dos tantos, a gente resolve aqui. Aí vai o fórum, né, aciona o Ministério Público, denuncia e se evita. Falamos aqui também de outra lei importante, que é a lei que disciplina os veículos de tração animal. A nossa lei, ela inova de tudo aquilo que existe, que a gente tem conhecimento, porque ela não pensa só no animal, mas pensa também, e com muita importância, no ser humano que sobrevive dessa carroça, que tem uma família, e que a gente, ao proteger o animal, a gente não pode esquecer do ser humano. A questão do registro geral dos animais, nós temos uma lei que preconiza que todos os animais da cidade devem ser registrados e microchipados, para que nós tenhamos um controle, principalmente e especialmente contra o abandono. As pessoas ainda têm a cultura de abandonar animais quando ficam velhos, quando fica doente, quando vai se mudar de uma cidade para outra, quando vai morar num apartamento. Infelizmente as pessoas elas se desfazem dos animais. Então, uma vez que esse animal estiver microchipado e você encontrando ele numa situação de abandono, você tem como identificar o proprietário. E aí nós fizemos uma lei, porque existe uma legislação federal, que é a lei 9.605 de 98, que estabelece o crime, né, de abandono também.